Boa noite, queridos. Mais uma quarta-feira para estarmos em comunhão com o Senhor. Como é bom falar com nossos queridos, aqueles que estão lá em casa, com saúde plena, que Deus os abençoe. Se você está doentinho, está acamado, que Deus o abençoe também. Que você seja curado, que este mal que ora possa estar te perturbando, logo vai passar. Deus é Pai, Deus é amor, e Ele quer ver os seus filhinhos bem sempre. Querida igreja, mais uma quarta-feira, como é programa da igreja, de toda a última quarta do mês, é responsabilidade do Ministério da Mulher. Então, mais uma vez estou aqui para falar com vocês, trazer uma mensagem. Quero que ela seja bem sucinta, mas que seja de proveito, grandioso espiritualmente falando para todos. Se tiver algum amigo que não nos conhece ainda como adventistas do sétimo dia, é um prazer também cumprimentá-lo. Que você sempre esteja atento a esses cultos nesse mesmo horário, que é uma alegria ter você como nosso assistente também. E a todos os irmãos, todos sejam abençoados. Vou fazer uma breve prece para entrar no tema desta noite. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade que estamos na Tua casa, transmitindo este culto de louvor, de gratidão, de adoração e também de pedidos para o trono da graça. Perdoai todos os nossos pecados e nos assista agora, na beleza de Jesus, de Deus Pai e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, como já disse, é um trabalho do Ministério da Mulher, e nós sempre estamos trabalhando por vocês, meninas. Estamos preparando para o mês de outubro algo assim sensacional. Um dia, ou pelo menos a metade de um dia, nós estaremos, se Deus assim o permitir, num local aberto, muito gostoso, que estamos preparando para vocês, para termos ali momentos de refrigério, de lazer. Terá uma piscina muito grande para as meninas que gostam de nadar. Teremos também uma palestra gostosa sobre o Outubro Rosa, que todos sabedores são de que esse mês de outubro, que já estamos entrando nele, é o mês que se faz muitas falas, muitas palestras, muitos médicos aconselhando que as mulheres fiquem atentas ao câncer, que não é de brincadeira. Falamos tanto do Covid e, às vezes, nos esquecemos deste mal que ainda assola a nossa vida. Já perdemos queridas com o câncer de mama, então fiquemos atentas a isso. E para estar falando disso, mas de uma maneira mais leve, mais suave, então estaremos programando para vocês, fiquem atentas, que logo, logo, nos próximos dias, estarei passando onde estaremos nesse dia especial de outubro com vocês, mulheres. Fiquem bem atentas, logo, logo passaremos. Pois bem, vamos falar agora, discorrer de um tema muito gostoso. É uma pequena história, mas ela tem uma grande inspiração. É a história de Ana de Jerusalém. Quem era Ana de Jerusalém? Ana era uma viúva que somente o evangelista Lucas contou a sua história. Ela viveu por 7 anos casada,
desde a sua mocidade, mas por infelicidade ficou viúva. E daí ela decidiu, já que fiquei viúva, vou morar no templo. E para lá Ana se dirigiu. Tinha Ana 84 anos, era uma pessoa já idosa. Nos diz alguns teólogos profundos em estudos que talvez Ana tivesse mais de 100 anos quando esse fato maravilhoso aconteceu com ela no templo. Pois bem, ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. E era uma mulher muito dedicada a Deus. Diz-nos o relato sagrado que Ana jejuava dia e noite, porque ela tinha um desejo que ardia no seu coração. Ninguém vai ficar jejuando de dia e de noite, por dias e por noites. Com certeza ela intercalava esses seus jejuns, mas orava incessantemente. Mas vocês sabem qual era o desejo de Ana? Por que ela orava tanto? Minhas irmãs, se tivéssemos esse desejo que Ana tinha, que se concretizasse na sua vida. Sabe pelo que Ana orava? Abram as suas Bíblias em Daniel 9, 19 a 25. Daniel 9, 19 a 25. Aqui, neste versículo 19, é o final de uma prece, de uma oração que Daniel fez a Deus, clamando: Senhor, até quando teu povo vai ficar cativo em Babilônia? Ele estava aflito, era demais aquele tempo de sofrimento ali na Babilônia. Então, no último verso, no final de sua oração, que é o versinho 19 do 9, ele diz assim: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Qual era o desejo de Daniel? Saber até quando o povo ficaria exilado na Babilônia. E ele ainda continua na sua oração: ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aquele povo que estava ali, exilado em Babilônia, era o povo de Deus. Era o povo de Israel, muitos deles estavam por ali, mas ansiavam em voltar para a sua terra em Jerusalém. E nesta oração de Daniel, acontece uma coisa linda. No versinho 20, olha o que aconteceu. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, ou o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra, e entende a visão. Versinho 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade,
para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Agora prestem bem atenção no versículo 25. Aqui estava a resposta para Daniel. E Ana, como conhecedora das profecias do Antigo Testamento, ela orava exatamente pelo acontecimento que Gabriel explica para Daniel. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E era por isso que Ana esperava, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos. Ela esperava o Messias, aquele prometido que viria salvar o povo. E ela, como os demais, achavam que o Messias chegando iria salvá-los, iria já entronizar na terra um trono especial para ele. Mas ela não estava errada em esperar o Messias como Salvador que viria, porque Gabriel prometeu e esclareceu para Daniel: logo, passando esse tempo, o Messias virá. E em Isaías 7,14, também é um versículo deste grande profeta também Isaías, que esclarece o que Ana esperava. Isaías 7,14, está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ai, como Ana guardava esse evento, o Messias chegando, o Salvador, o Restaurador, o grande Filho de Deus. E ainda em Miqueias 5:2, Miqueias 5, versículo 2, está escrito assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja, queridos, como Ana tinha certeza e como ela conhecia as promessas, e a profecia haveria de se cumprir. 3 profetas falando a mesma coisa, que o Messias viria. E ela guardava isso com muita convicção, e esperava e se preparava para esse grande e glorioso dia. Esta mulher, chamada Ana de Jerusalém, idosinha como era, mas aguardava com jejuns e orações por todos os seus dias ali na casa do Senhor. Será que esse desejo enorme que existia no coração de Ana, de ver o Messias, reina hoje em nossos corações? Será que temos jejuado? Será que temos orado, esperando para ver esse grande Rei glorioso, Salvador, o Messias prometido? Ela esperava que ele viria como homem, e ela o conheceu como um bebezinho. Mas nós hoje aguardamos este Rei majestoso, maravilhoso, como Rei glorioso. E deveríamos estar fazendo como Ana, orando, jejuando,
para que nós sejamos preparados para receber esse grandioso Senhor. Não sabemos ao certo a razão por que Ana é chamada de profetisa. Mas a senhora Ellen White, no livro Educação, página 46, ela diz que esse nome de profetisa ou profeta é dado àqueles que, embora não fossem diretamente inspirados, mas eram divinamente chamados. E Ana, com certeza, era uma chamada. Se era uma profetisa inspirada, a Bíblia não dá essa certeza. Mas pela luz que vem através dos testemunhos, no livro Educação, a senhora White diz que se ela não foi chamada pela inspiração, ela foi chamada de uma maneira maravilhosa, porque Deus deu a ela a alegria de ver o menino Jesus. Queridas irmãs, hoje é o dia do poder, a quarta-feira do Ministério da Mulher. Fiquem sabendo que Ana foi a primeira mulher que pôde dizer: eu vi Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Ali no templo onde morava Ana, presidia como sacerdote, como profeta, um certo ancião. Não fala a idade dele, fala só a idade de Ana. Mas nos diz que ele já era bem idoso. Quem se lembra o nome desse homem? Essa história maravilhosa está em Lucas, no capítulo 2, versículo 25 em diante. Era o mesmo templo onde Ana morava, que este homem chamado Simeão, um homem que era justo, veja, capítulo 2 de Lucas, versículo 25 em diante. Um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus. E ele também esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre Simeão. Por quê? Porque Deus havia falado com Simeão que quando o Messias chegasse, Deus anunciaria para ele. E agora, Maria e José, passado um mês do nascimento do menino Jesus, eles o levam ao templo onde Simeão era o profeta e sacerdote, no templo onde Ana morava e esperava por esse dia maravilhoso. Agora Simeão, no capítulo 2, 26 ainda, nos diz: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Que privilégio, irmãos. E pelo Espírito foi ao templo. Então Deus o avisou. E o Espírito Santo o levou ao templo, dizendo: Simeão, hoje é o dia. Você vai ver o Messias, o Salvador. E ele foi ao templo. E quando os pais, Maria e José, trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem o uso da lei, ele então, Simeão, tomou em seus braços o menino. Olha, irmãos, isso me dá uma emoção muito grande. Como não tem batido forte o coração daquele velho ancião, quando ele tomou nos braços o pequeno. Diz que ele louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz este teu servo,
segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Simeão havia sido avisado que o menino Jesus, que o Messias seria apresentado naquele dia. E ele chega ao templo, acredito que ansioso. Quem é esse Messias? Era um bebezinho de 1 mês, que já havia sido circuncidado, porque com 8 dias os pais fizeram aquilo que era do costume dos judeus. Ele toma aquela criança nos braços e fala para Deus: eu já posso dormir, eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, porque ele será luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E lá no versinho 36, ainda do capítulo 2, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta já era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, como eu já disse. E agora era uma viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela fez tal qual Simeão. Ela dava graças a Deus e falava desse menino para todas as pessoas. Foi a primeira pessoa que pregou, que falou para as pessoas: gente, o Messias chegou. Eu tive o privilégio de pegá-lo nos braços depois de Simeão. E ela louvava a Deus, e ela glorificava, e ela louvava com muita alegria. E quando acabaram de cumprir, segundo a lei do Senhor, os pais voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Versinho 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora volto com vocês, lá no versinho 34, do mesmo capítulo. Simeão abençoou os pais, José e Maria. E ele disse: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Que coisa maravilhosa. Queda daqueles que não o aceitassem, mas elevação e salvação para todos que o abraçassem, que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Meus irmãos, indo para a parte final, Ana teve uma vida de intimidade com Deus. Ela foi uma adoradora constante. E como sentia que alguma coisa especial estava para acontecer, então ela vivia uma vida de oração. Eu conclamo a todos vocês nessa noite: será que não estamos percebendo como Ana, que alguma coisa de especial está para acontecer? Assim como aconteceu a chegada do Messias, que esta mulher de Deus e Simeão, aquele homem de Deus, justo e santo, como diz a palavra de Deus, eles ali no templo a aguardavam. Ana até chegou a morar no templo. Simeão, com certeza, vinha todos os dias, porque a Bíblia diz que ele era de Jerusalém. A Bíblia não relata que ele morava, quem morava era Ana. E ela sentia que algo de espetacular estava para acontecer. Afinal, ela tinha entendido a mensagem de Daniel, aliás, de Gabriel a Daniel. Afinal, ela tinha compreendido a mensagem de Isaías, que lá em Belém, Efrata, haveria de nascer aquele que seria luz
para o mundo, salvação para as trevas, o Filhinho de Deus vindo na forma de um bebê. E era este que ela esperava, o Messias. Sua oração era pela vinda do Messias. Ela acrescentava a cada dia muita fé. E eu digo para vocês nessa noite, nestes últimos minutos que eu tenho para falar para vocês, o que estamos fazendo para aguardar agora a segunda vinda do Senhor? Não como bebezinho indefeso nos braços de Maria e de José, mas como Rei glorioso, vindo para buscar os que são seus. Será que não podíamos copiar o exemplo de Ana, de Simeão? Orar, jejuar, esperar com muita ansiedade, com muita vontade, com desejo que nasça cada dia em nossos corações. Embora os anos se passassem e o Messias não chegasse, mas ela persistiu, orando no templo, esperando ver o Filho de Deus. Então um dia o milagre aconteceu. Ana tomou em seus braços o Messias e, cheia de gozo, teve o prazer de ser a primeira mulher neste mundo a contar as boas novas do Messias chegado. Vocês sabiam disso? Se sabia, talvez não tivessem prestado atenção como eu. Que a primeira evangelista, dando graças a Deus e contando ao povo e ao mundo que o Messias chegado foi uma mulher, Ana de Jerusalém. Mas por que ela teve esse privilégio, irmãos? Eu não posso sair da minha casa e vir morar aqui no templo, mas lá na minha casa eu posso ter o templo do altar, lá naquele lugarzinho que eu gosto de orar. Mas orar com muito mais vontade, com muito mais fé, assim como Ana teve o prazer de te pegar nos braços, Senhor. Agora eu quero ser pega por ti em teus braços. Por causa de sua fé, meus queridos, por causa da sua comunhão diurna, porque era dia e noite. Lucas relata isso, que era dia e noite, ela orava. E ela servia a Deus. A quem temos servido nos últimos dias? Aos nossos desejos? A nossa vida tão somente? Aos nossos afazeres? A nossa família? A família é importante demais, mas ainda é segundo plano depois de Deus. Deus deve ser o nosso alvo, aquele que deve estar no altar do nosso coração. Por causa de sua fé, o Senhor Deus lhe concedeu o privilégio de ser a primeira mulher a proclamar a encarnação do Filho de Deus, para todos os que esperavam a vinda do Redentor. E hoje, é diferente? Aguardamos o quê? Ana aguardava o Messias, o Salvador, da maneira como ela cria, da maneira como ela conhecia. E relatamos aqui a passagem de Daniel, de Miqueias e de Isaías. Lá na pequena Belém Efrata, haveria de nascer aquele que seria a luz do mundo, aquele que foi chamado de nossa paz. Fecha a palavra de Deus com uma responsabilidade muito grande,
de dizer para você nesta noite que Jesus logo vem. Será que estamos ansiando por esse dia? Será que estamos esperando a salvação para nós e para nossa casa? Para os nossos amigos, nossos queridos todos. Receber Jesus de braços abertos, como Ana recebeu o Messias com os braços abertos. Como Simeão pegou aquela criança e ergueu para o céu e disse: agora já posso descansar. Talvez quando Jesus chegar, possamos dizer para Jesus: Senhor, agora eu já posso ir para o lar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê essa fé de Ana. A fé do justo e santo Simeão. A ponto do Espírito Santo dizer: vai, Simeão, porque hoje ele está sendo apresentado no templo. E Simeão abençoou aquela criança e alegremente disse que poderia descansar. E nós vamos poder descansar, sim, no reino eterno desse mesmo Messias que virá agora como Rei glorioso. Que Deus nos abençoe para tanto. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por essa alerta de Ana. Ela contemplou o Messias, porque ela conhecia as Escrituras, ela conhecia as profecias, e ela sabia que ele viria. E hoje nós também conhecemos as Escrituras, mas infelizmente não temos a fé de Ana. Por amor do teu nome, Senhor Jesus, nos despertes, nos faças entender como entendeu Simeão, que ele podia correr porque o Messias estava no templo. Que o Espírito Santo nos avise: corram, porque Jesus está rasgando os céus e Ele está vindo para buscar a todos os filhos seus. Meu Deus, e todos o verão. Quero agora, junto com vocês, relembrar o que João, lá em Patmos, escreveu. Apocalipse 1, versículo 7. Porque todo olho o verá. Ninguém vai ficar sem ver a tua glória. Muitos subirão contigo, mas outros morrerão pela glória do teu resplendor. Que sejamos daqueles que possamos subir, que os nossos olhos velhos e cansados possam ver a tua glória e sermos santificados para sempre, para morar na pátria celestial. Nos abençoe, Senhor. Nos perdoe os pecados e faça como Daniel. Ouve a nossa oração, Senhor. Atende a nossa oração. Perdoa os nossos pecados e age rapidamente em nossas vidas. Te pedimos, pelo amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador amado, agora e para sempre. Amém.